Esse aqui é um mini servomotor de 9 gramas e ele tem essa limitação do giro. O que mais 180 graus é o ângulo que ele gira. Se você fizer muita força aqui, tu vai quebrar as engrenagens. Então a primeira coisa, tira essa engrenagem aqui e deixa o servo livre. Vamos começar tirando os parafusos. Aqui do lado nós temos 2 adesivos, dá para remover eles também, para que não incomode futuramente. Ok, então o primeiro passo agora, nós temos aqui a parte eletrônica, que já saiu aqui a capinha, e a parte mecânica. Vamos tirar aqui essa parte mecânica para olhar aqui o funcionamento das engrenagens. Essa engrenagem maior aqui é que nós vamos mexer, nós vamos tirar essa travinha que ela tem. Então a primeira coisa, tira a engrenagem fora aqui. É um pouquinho chato às vezes de remover. Essa aqui é a engrenagem principal, a que mais faz força. Nós vamos tirar essas 2 travinhas aqui. Para isso podemos pegar um alicate de bico e colocar o alicate aqui no meio das travas. A ponta do alicate no meio das travas. Ok, coloca a ponta do alicate no meio da primeira trava aqui. E aí, gira a engrenagem. Aqui é importante pegar bem embaixo, para poder remover. Então aqui ó, eu tirei a primeira ponta. Vou fazer o mesmo então com a segunda ponta. Peguei ela bem embaixo e girei. Essas ferpinhas não podem estar aqui, porque vão enroscar nas outras engrenagens. Então a gente pode remover elas com estilete. Muito cuidado aqui para não se cortar, né, com estilete. Podemos remover também com uma alicatezinha comum de corte aqui, ó. Essa engrenagem está mais aqui. Dá para remover os restos aqui com estilete. Lembrando, se a tua alicate de bico estiver boa, isso provavelmente não vai acontecer. A ponta dela estando bem, se ela tiver uma ponta mais fina, até facilita. Fica mais fácil de você remover essas 2 travinhas. Mas se não, com estilete você também consegue. Ok. A engrenagem está reta. Esse é o ponto mais importante. Não pode ter nenhum resto aqui de fiapo sobrando, para que não enrosque nas engrenagens que vem aqui embaixo. Não enrosque nessa segunda engrenagem. Uma vez removido as travas da primeira engrenagem, a gente vai destravar o potenciômetro. Para isso então você pode tirar aqui as engrenagens. Essa travinha aqui, esse pino aqui, muitas vezes fica nessa tampinha aqui. Então só caso você não veja o seu aqui, é porque ele está nessa tampa. E aqui nós temos o potenciômetro. Vou tirar aqui a parte elétrica e vou empurrar o potenciômetro para fora. Pronto. Em alguns casos o potenciômetro fica normalmente, aliás, o potenciômetro fica mais para dentro. Aqui ele veio junto na hora que eu puxei a engrenagem principal. Mas lembre-se, sempre empurre o potenciômetro daqui para fora, daqui para lá. E sempre no centro dele, não nas laterais para não correr o risco de quebrar ele, sempre no centro. Então tá, o próximo passo agora é nós removermos esses fios aqui, porque nós não vamos usar a parte elétrica do potenciômetro, só a parte mecânica. Então para isso, um alicate de corte, você pode tirar as pontas aqui. Ok. Como podemos ver aqui, o potenciômetro ficou viradinho. Removida a parte eletrônica dele. O que nós vamos fazer agora é destravar esse potenciômetro, porque olha só, eu vou girar ele aqui, ó. E ele tem um limite de giro.
pouquinho mais do que 180 graus. O que nós vamos fazer agora então é destravar esse potenciômetro. Como é possível ver, ele tem duas travinhas. Basicamente, nós vamos remover essas duas travinhas que tem no potenciômetro. O jeito mais fácil para destravar esse potenciômetro seria apenas colocar alicate de bico aqui e quebrar. Só que isso gera um problema. É comum que quando você quebra a ponta aqui, acabe quebrando a lateral do potenciômetro. Isso porque ele tem um plástico muito seco. Então a gente tem que fazer uma estratégia um pouquinho diferente. Com o estilete nós vamos marcar as duas pontas onde nós queremos aqui quebrar o potenciômetro. Então novamente. Aqui nós vamos fazer a primeira marca. Nós vamos apenas cortar aqui o suficiente para que seja feita a primeira marca. E aqui desse lado nós vamos fazer a segunda marca do potenciômetro. Vamos também cortar aqui para que fique marcado. Como é um plástico bastante seco, uma simples marca como essa vai delimitar bem aonde ele vai quebrar. Então você pode cortar aqui, sem fazer muita força. Não é necessário fazer muita força. A mesma coisa faz para o outro lado. Feita essa marca aqui, delimita-se bem a área onde o plástico vai ser quebrado. Essa dica aqui veio do aluno Rodrigo, do curso CDI. Ele descobriu que a gente poderia apenas marcar aqui o plástico, ficaria bem mais fácil de quebrar o potenciômetro sem afetar as outras áreas dele. Então isso faz bastante diferença na hora de fazer a quebra do potenciômetro. Um segredinho aqui na hora de trabalhar, nós vamos colocar alicate aqui para quebrar esse potenciômetro. Deixa o eixo do potenciômetro de tal forma que a parte reta dele fique para o lado de onde vai ser quebrado. Que o alicate então vai caber com mais facilidade nessa área aqui. Esse é o objetivo, o alicate ficar aqui, para daí eu apenas deslocar ela e quebrar. Então tudo que eu vou fazer agora aqui, ó, com o alicate, eu vou segurar ela firme. Mais para o lateral aqui. E vou quebrar. Quebrei a primeira área do potenciômetro. Certíssimo. Dá pra ver que a área a lateral aqui onde ele quebrou foi bem delimitada pelo corte que foi feito anteriormente. A mesma coisa nós vamos fazer para o outro lado aqui. Girando aqui o eixo para que a parte reta fique para esse lado, fica mais fácil. E aqui, ó, tirei o resto. Não precisa fazer força. Essa área é bastante sensível, então se você fizer muita força, quebra o potenciômetro. Isso é muito sensível. Então tome muito cuidado nesse momento para que você não quebre todo o potenciômetro. Se você quebrar ele, fica difícil de você resolver o problema, contornar esse problema. Agora sim, se nós pegarmos o eixo aqui, ó, ele já dá 360 graus. Só que tem um problema, ele está ainda meio que travando aqui, nessa área de contato aqui embaixo. Olha só, vamos pegar aqui o alicate. Nessa área aqui embaixo, onde raspa aqui, ó, tem esse pino dourado. Logo onde é que tem esse pino dourado, raspa a área de contato do potenciômetro, que seria o pino central dele. A área de contato dele que faz ele funcionar. Então, essas hastes que vão para baixo e sobem, nós vamos precisar tirar elas daqui. Vamos precisar fazer elas ficar retinhas, porque ela fica raspando. Isso aqui vai dar uma variação no desempenho do motor depois. Mas já gira 360 graus aqui tranquilamente. Então já está quase completo o destrave do potenciômetro. A parte mais importante já foi feita, que era quebrar ele. Agora é só pegar aquelas hastes que vão para baixo e deixá-las retinhas. Para isso eu recomendo usar um estilete mesmo. Você vai deixar o potenciômetro aqui nessa área e vai inserir o estilete embaixo e vai mexer um pouquinho para cima de tal forma que deixe reto aquelas hastes ali embaixo.
Então vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, inseri o estilete aqui. Eu acabei fazendo força e quebrou mais um pouquinho do potenciômetro para ver como é fácil de quebrar ele, mas ainda está numa área segura. Então eu acabei fazendo força na lateral e quebrei um pouco aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então olha só. Inseri o estilete aqui embaixo e forcei para cima aquelas duas hastes pequenas ali. Pronto. Agora o potenciômetro já está girando livremente os 360 graus. Uma vez que o potenciômetro esteja desbloqueado, destravado, nós vamos montar novamente a parte mecânica. Podemos tirar aqui a parte eletrônica, tira isso fora, deixa aqui, só deixa os dois fios do motor. E agora é bastante simples. Em primeiro lugar, vamos colocar o potenciômetro no lugar dele. Aqui tem um detalhe bastante importante para que as travas aqui embaixo não peguem nessa parte dos contatos aqui do potenciômetro. Então, a regrinha básica. O pininho de cobre aqui fica alinhado com essa barrinha aqui. Então, não assim, nem aqui para a lateral. Ele fica retinho aqui, ó, fica alinhado. Fica para o mesmo lado aqui. Aqui eu tive um problema que foi o seguinte. Na hora que eu cortei aqui os fios, ficou esses detalhes aqui, ó, ficou esse pedaço aqui do potenciômetro para lá. E isso está impedindo com que ele entre. Então vamos pegar aqui alicate e vamos dobrar isso aqui de novo, para que não incomode ele na hora de entrar no lugar que ele estava. Pronto, assim acredito que vai dar certo. Novamente. Olha só, agora é só empurrar ele aqui. Lembre-se, sempre deixa alinhado aqui o pininho de cobre com esse outro pino aqui da plaquinha. O importante é essa área aqui atrás de encaixe. Isso aqui vai descer mais para trás. Agora eu vou empurrar aqui, ó, com o alicate. Não aqui dos lados, aqui no centro mesmo. Tentar empurrar da maneira mais perfeita possível, ou seja, retinho. Vai empurrando e vai verificando se está ok, se precisa empurrar mais de um lado ou do outro. Você pode empurrar um pouquinho aqui na lateral, na parte plástica, com muito cuidado. Essa parte também é muito importante, porque é fácil de quebrar isso aqui na hora de empurrar, não pode fazer muita força. O importante é que o potenciômetro chegue nas duas travinhas que estão ali atrás. Importante que ele encoste nessas travinhas. Ok, feito isso, então nós temos os dois eixos principais colocados aqui. Novamente, caso esse pino não esteja aqui, é porque ele está nessa parte aqui, nessa proteção aqui, nessa capinha de plástico. Então você tira de lá e coloca ele aqui novamente, porque agora nós vamos montar as engrenagens no lugar delas. Para montar a engrenagem, nós começamos sempre da menor para maior, ou seja, da que tem mais dentes, né? Os dentes são os menores. Então coloca aqui no pino do centro a primeira. Essa aqui vai direto em contato com o motor. Aí vem a segunda engrenagem. Tamanho crescente dos dentes de fora, né? Então aqui é a menorzinha, um pouquinho maior. Essa aqui já é bem maiorzinha. E por fim a última engrenagem aqui. Aqui eu recomendo o seguinte, na hora que for empurrar, pega alicate e coloca aqui no eixo do centro, para que não force o potenciômetro, não force as travas de plástico, que isso aqui é tudo plástico, né? Então segura aqui com o alicate e empurra devagarinho. Ok. Aqui eu deixei uma folga, talvez seja necessário depois empurrar um pouquinho mais. Vamos verificar aqui com a tampa. Parece que não. Agora eu fechei aqui com a tampa. Vou colocar esse engate aqui, só para fazer um teste. Também indo força com cuidado aqui. E agora vamos verificar se ele está girando de forma leve e solta. Ok.
certinho. Então esse destrave aqui está funcionando. Se você conseguir chegar a esse ponto onde, depois de fechado, gira os 360 graus aqui, quer dizer que o teu servomotor, pelo menos a parte mecânica dele, está destravada certinho. Agora a única coisa que falta fazer é a parte eletrônica. O que nós vamos fazer é simular um potenciômetro aqui com esses 3 pinos que nós vimos aqui. Esses 3 fios levam ao potenciômetro principal. Nós vamos simular um potenciômetro aqui. Um potenciômetro que sempre vai ficar na metade do caminho. Então para isso a gente vai usar 2 resistores para dividir a tensão. Ou seja, nós vamos enganar esse microcontrolador e fazer ele acreditar que o potenciômetro está sempre na metade do caminho. O próximo passo então é soldarmos 2 resistores formando um divisor de tensão. O que nós vamos fazer vai ser basicamente isso aqui. Unir as 2 pontas dos resistores aqui. E essas 2 pontas aqui, com essa terceira, serão soldadas na placa. Então, se nós olharmos aqui o esquema elétrico, vai ficar algo mais ou menos assim. Os fios laterais vão ficar nessas pontas e esse fio do centro vai ficar na união daquelas 2 pontas dos resistores. Só que lembrando, a gente tem que fazer com que tudo isso fique aqui dentro, junto com o circuito elétrico. Então nós vamos fazer umas otimizações aqui. O primeiro passo agora na parte de solda é remover os 3 fios que nós não vamos usar. Então basicamente com o soldador. Muito cuidado aqui ao remover para não remover esses resistores que estão aqui nas pontas. Apenas esquente a ponta do fio. Pronto, tirei o primeiro fio. Segundo fio. Terceiro fio. Como a gente pode ver, não tem muito segredo não. Como podemos ver, eu removi os 3 fios aqui. É muito comum isso acontecer também, os fios do motor se soltar. Mas tudo bem, se soltar, deixe que fique solto. Isso aí é que a gente resolve por último. O próximo passo é pegar os 2 resistores e soldá-los aqui. Mas para fazer isso, vamos fazer um truquezinho aqui. Primeiro passo, pegue o resistor e gire aqui. Segura ele e gire a ponta de tal forma que ele gire retinho aqui. Eu usei resistores de 10K aqui. O importante é os 2 resistores serem da mesmo tamanho. Resistores de 1K, 2K também funcionam muito bem. Segurando aqui o resistor novamente, gira ele aqui. Por que isso? Porque nós vamos unir essas 2 pontas aqui. Então vamos lá. Muito cuidado, não faça uma união que pegue aqui em cima, por exemplo. Não solde um pingo de solda aqui em cima. Solde um pouquinho mais para baixo, para que tenha uma flexibilidade. Esses 2 resistores depois serão unidos um pouquinho mais próximos aqui. Então não solde aqui em cima. Solde mais para baixo aqui. Ok, os resistores aqui. Vamos soldar um pingo de solda aqui no meio. Lembre-se, quanto menos solda você puder usar, melhor. Então, a ideia é deixar essa solda aqui, para que eu possa juntar esses resistores depois. Eu até usei um pouquinho demais aqui, solda, dá para remover depois parte dela. Depois que você soldou, vamos cortar um desses pinos aqui, porque a gente não vai usar os 2. Então, um desses pinos do centro, simplesmente você pode cortar ali fora. Ok, então ficou cortado aqui. Nós temos agora os 3 pinos. Por que os resistores estão nessa posição? Porque nós vamos colocá-los aqui. Exatamente nesse ponto aqui. Então, aqui vai os resistores. Dá pra ver. Essa pontinha fica aqui no canto onde estava o fio. A outra ponta fica ali no meio, onde estava o outro fio do meio. Eles vão ficar mais ou menos aqui em cima do circuito integrado mesmo. É importante que as pontas aqui não encostem no lugar e que ele não vá muito para frente. Não pode ficar assim, vai ter que ficar mais ou menos aqui assim. Então dá para ver que o espaço é bem limitado. Analisando aqui o posicionamento dele,
vamos fazer um corte de aproximadamente 3 milímetros aqui nesse resistor. Deixando cerca de 3 milímetros para fazer o contato. E aqui nós vamos seguir a mesma linha. Novamente, colocando em cima para fazer as medidas. Agora é só entortar a ponta do resistor e fazer a solda aqui em cima. Então você pode entortar a ponta aqui. Aqui as 3 pontas, né? Ok. E lembrando que elas vão ser soldadas aqui. Lembrando, o que importa é que eles têm que ficar em cima da plaquinha, que eles não podem extrapolar as laterais e nem aqui pra fora. Então, se nós soldarmos aqui as pontas, eles vão ficar aqui em cima, ou seja, tem um espaço bem interessante aqui. Tudo que precisa ser feito agora, então, é soldar essas 3 pontas aqui. Então, cada pontinha no seu lugar ali, de acordo com o fio onde era conectado. Olhando com mais calma aqui, eu percebi que as pontas do meio e essa aqui de cima, elas estão muito compridas. Então o que eu vou fazer aqui é cortar um pouquinho mais. Porque se ela estiver muito comprida vai sobrar, vai ficar ruim, vai dar problema. Então vou cortar mais 1 milímetro pelo menos de cada uma delas. Tortar novamente aqui. Também. E agora sim. Todas elas estão uniformes aqui. Então agora é só fazer a solda e pronto. Você pode pelo menos fixar uma das pontas primeiro. Por exemplo, aqui a de baixo. Para deixar todo fixo. E aí sim fazer as soldas nas outras pontas. Então dá pra ver que agora pelo menos está fixo. Eu vou reforçar essa solda por último. Agora eu vou fazer a solda nessa ponta e depois nessa ponta. Vou reforçar essa interior porque tinha soltado um pouquinho. Então agora eu soldei 2 já. Não use muita solda, quanto menos solda, melhor. Essa é a regra básica quando se for soldar algum componente eletrônico. Por fim, falta essa terceira ponta aqui. Só baixar um pouquinho, ela já vai dar contato. Aqui tá bem legal. Sobra a solda, se tira, remove o excesso. Aqui faltou solda. Ok. Verificando aqui. Como podemos ver, as 3 pontas estão bem soldadas.
Essa também é uma das partes mais difíceis de se fazer, a solda, porque se você soldar uma das pontas e for querer forçar o resistor, ela pode tirar a trilha da plaquinha, fazendo com que ela não funcione mais. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa solda. Solda o mínimo possível, como eu já falei, usa a menor quantia possível de solda e faz com bastante calma, como visto aqui. Não pode ter pressa para fazer esses passos aqui não. Como deu pra ver, já soltou o segundo fio do motor, mas isso é bem comum. Isso é de menos, a gente já vai soldar eles. Então se você fez a plaquinha chegar nesse ponto, você conseguiu fazer essas soldas, tá pronta a parte eletrônica. Esses resistores vão formar um divisor de tensão. O lado do resistor, claro, é indiferente. Então agora falta só eu prender os dois fios que soltaram aqui, prender a plaquinha aqui dentro, fechar e o motor está pronto. Então aqui eu vou soldar os fios do motor. Primeiramente eu vou tirar essas pontinhas. Olha só, tirei pouquíssimo, o mínimo possível. E assim, aqui nós temos duas opções. Eu poderia soldar uma ponta aqui e outra ali, o lado é indiferente, né? Ou assim, dessa maneira fica mais fácil de conectar. Então esse fio vai vir aqui no caso, né? Pegar o motor aqui. Depende muito da maneira como você vai encaixar, mas eu recomendo fazer assim. Colocar aquele fio do motor aqui nesse lado e soldar ali. Então a primeira coisa, vamos colocar aqui solda nas pontas dos fios. Sempre deixa o soldador limpo. Facilita o trabalho. Ok. O restante de solda já tem na placa aqui. Então eu vou segurar a placa. Aqui é um pouquinho difícil de trabalhar, mas é só fazer com calma. Não deixa o fio vazar muito para os laterais nem para fora, senão fica difícil depois de colocar ele na placa. Pronto. Soldado as duas pontas. Veja que essa solda aqui ainda ficou melhor do que essa aqui. Vou dar uma reforçada para ficar um pouquinho melhor. Se a gente pode fazer melhor, por que não fazer, não é mesmo? Ok, agora sim. As duas pontas estão bem soldadas, só tirar essa felpinha aqui. Certo. Agora então é só fechar o servo. Tem várias formas de você colocar, mas dá para usar a forma tradicional, que é como ele já estava montado. Os fios aqui, olha só porque os fios ficam mais fáceis aqui embaixo. O que eles vão fazer é uma curvinha pequena aqui, aí você vai fechar aqui. E aqui é a saída dos fios. Então aqui é importante que a plaquinha não fique muito alta. Por isso que os resistores têm que ocupar o menor espaço possível, senão na hora de fechar aqui eles não vão fechar. Por isso principalmente que essa ponta aqui não pode extrapolar, porque se você extrapolar ali ele vai descer só uma parte aqui, ele vai ficar aqui em cima, ó, e não vai fechar. Aqui ele está indo bem para baixo, então tá certinho. E se essa parte, esses resistores vierem muito para frente, eles vão encostar no motor e vão fechar curto, o que vai fazer com que o motor não funcione direito. Então tem que cuidar tudo isso também. Uma vez que eu coloquei aqui a plaquinha aqui dentro, é só fechar o mini servo. Pronto. Fechei ele aqui.
A parte mecânica ainda está ok. Agora vamos fechar ele com os parafusos. Essa parte é mais gostosa porque você já sabe que o trabalho está feito. O mais difícil com certeza já passou. Então aqui tem que cuidar, não pode deixar solto. Por exemplo, aqui ó, tá solto, né? Aqui eu só fechei pela primeira vez. Então agora sim, agora você reforça cada um dos parafusos até o final. Ok. Então aqui girando, nós temos aqui um servomotor destravado. Como viram, não tem grandes mistérios não. Por fim, vamos testar o servomotor então para provar que ele está funcionando. Então não existe segredo na conexão, são apenas 3 fios. Nós temos aqui o Arduino. Fio preto então é o ground. Vai aqui no cabinho marrom. Então GND, né, que é o ground do Arduino. Fio vermelho. E a alimentação é o 5 volts, alimentação positiva do servo. Coloco aqui no 5 volts. Toda vez que você engata no 5 volts, o servo vai dar uma giradinha. E por fim, agora o fio laranja aqui é o fio de dados. No software eu coloquei o pino 3 como o pino que vai mandar os dados para o servo motor. E aqui, como nós podemos ver, ele está funcionando certinho. Dando 360 graus, girando. Então agora é só colocar no robozinho e usar. Essa é a parte mais divertida. Aqui ele não está na velocidade máxima. Então qualquer dúvida faça um post aqui nos comentários que eu terei prazer em ajudar você a resolver o problema com o seu servomotor. Obrigado!